Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está trazendo renovo. Deus está trazendo um novo tempo sobre as nossas vidas. Deus está trazendo um novo sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler inicialmente João, Evangelho de João. Capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo de número 11, amém? Glória a Deus. Versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Falando Jesus, continuando a dizer, Jesus vai dizendo assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Pode sentar. Palavras do Senhor Jesus. Você é um milagre. Nós somos um milagre. Nós louvamos aqui esta noite. Sou um milagre. A sua vida é um milagre. Você está aqui hoje e Deus tem preservado a sua vida e o Espírito Santo te proporcionou estar aqui hoje na casa do Senhor. E nós estamos no mês de junho e nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. E nós temos crido e estamos proclamando na nossa vida um tempo de transformação que o Espírito Santo está promovendo na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Porque o Espírito Santo, ele é Deus habitando em nós. O Espírito Santo, ele se faz presente na igreja. Desde Atos dos Apóstolos, quando cumpre-se a profecia de Joel, Atos capítulo 2, o Espírito Santo continua permanente na vida da igreja. O Espírito Santo continua permanente conduzindo a igreja de Cristo. Uma das coisas maravilhosas é que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Quando nós falamos que o Espírito Santo está neste lugar, o interesse do Espírito Santo não é estar dentro dessas paredes, mas o objetivo do Espírito Santo é habitar na sua vida. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, amém? É Deus habitando na sua vida. Então este mês nós temos buscado ao Senhor e temos proclamado esta palavra: o Espírito Santo transformando o meu lar. Sempre a partir, obrigado varão, sempre a partir da minha vida, daquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para nós, uma pergunta para a minha vida, para a sua vida. Qual é a sua condição como homem? E quando eu falo homem, estou usando o termo universal, homem, mulher. Qual é a sua condição hoje diante de Cristo? Qual é a sua condição diante de Cristo? Essa é uma pergunta para que eu e você
possa refletir e até o final deste sermão termos uma resposta. Termos uma resposta. E fique tranquilo, porque até nisso é o Espírito Santo que trabalha em nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo para viver. E para viver uma nova história. Eu estava lendo o compêndio de um grande autor que fala muito sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele traz convicção. Que o Espírito Santo, ele traz essa convicção, ele produz no homem essa convicção do seu próprio pecado, levando a sentir a sua condição de perdido, nos trazendo essa consciência e a iniciativa de nos aproximar de Deus. Por mais que nós sejamos arminianos, a iniciativa de nos aproximar de Deus não é nossa. Aquilo que nós estamos sentindo neste ambiente, esta alegria, esta paz, este mover que nos faz louvar e engrandecer o nome do Senhor de uma maneira assim, tão espontânea, é o Espírito Santo gerando no meu coração e no seu coração fervor, gerando vida e trazendo convicções à nossa vida. Convicções essas que nos conduzem para um encontro e uma aproximação maior com Cristo. Essa, na realidade, é uma principal função do Espírito Santo, que está baseado na palavra de Deus, no Evangelho de João, que nós lemos, capítulo 16, versículo 8 em diante. Porque o Espírito Santo, ele vai promovendo e trazendo consciência ao homem das suas fragilidades. Ele vai trazendo consciência a nós de que nós precisamos mais de Deus, nós precisamos mais da palavra de Deus, nós precisamos de passar mais tempo com o Senhor, nós precisamos de mais tempo em oração, nós precisamos refletir na palavra de Deus. O Espírito Santo vai gerando no nosso coração sede. Sede de quê? Lembrei da água. Sede da presença de Deus. O que Jesus vai dizer? Eu sou a água viva. Que beber dessa água não tornará a ter sede. Ele está falando de algo eterno. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão não terá mais fome. Ele está falando de algo eterno. Ele está falando daquilo que é a necessidade de todos nós. É a minha necessidade, meu irmão. É a sua necessidade. Porque nós nos encontramos muitas das vezes frustrados, preocupados e angustiados com a vida. Porque muitas das vezes nós olhamos as situações à nossa volta e nos encontramos desencorajados. E muitas das vezes sem esperança. Porque nós precisamos de Jesus, nós precisamos beber desta água, nós precisamos comer deste pão. Nós precisamos nos aproximar de Deus, de maneira que eu e você reconheçamos que somos pecadores. E quem está promovendo isso? O Espírito Santo. João capítulo 6, versículo 44. Para mim não colocar o óculos, joga lá para a gente. Capítulo 6, versículo 44. É o Espírito Santo que está promovendo. É o Espírito Santo que fala no nosso coração: não deixa de ir para o culto hoje não. Não deixa de estar na casa do Pai hoje não. Às vezes nós estamos até cansados, sobrecarregados com tantas coisas. Mas aí o Espírito Santo vai gerando no nosso coração. O Espírito Santo está promovendo a nossa consciência. Joga lá. Essa iniciativa é do próprio Deus. Deus Espírito. O Espírito Santo. Olha o que o texto vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Só até aí.
o Espírito Santo que promove os nossos encontros em Cristo. Pela nossa própria vontade, pela nossa própria natureza, nós não conseguiríamos sentir o desejo sequer de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Por isso eu disse, eu e você somos um milagre. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares. Será que não tinha nenhum lugar para você estar hoje? Será que não tinha nenhum jogo de futebol para você assistir hoje? Será que não tinha nada para se fazer? Talvez muitos tinham, e até trabalho. Mas o Espírito Santo falou o seu coração. Mas como falou, pastor? Ele falou o seu coração. Ele te encorajou. E eu acho engraçado, porque tem situações que se levantam vozes, e quando eu falo vozes, pode ser situações, pode ser pessoas, pode ser algum tipo de obstáculo, para nos impedir de chegar à presença de Deus. Mas aí o Espírito de Deus sussurra no nosso coração. É assim que Deus faz, meu irmão. Por isso você está aqui hoje. É assim que Deus faz. Todos nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos, através da ação e da graça preveniente, que é o trabalhar do Espírito de Deus, para que possamos entender e responder a pergunta que eu fiz: qual é a nossa condição como homem diante de Cristo? Romanos capítulo 3, versículo 22 ao versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 22 ao versículo 26, vai nos compreender qual é a condição da raça humana diante de Deus. Capítulo 3, versículo 22 ao 26. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Congela lá. Todos pecaram. Você pode repetir comigo? Pois todos, seja rico, seja pobre, seja indígena, seja brasileiro ou europeu, seja asiático ou africano, seja lá qual for a condição do homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos carecem da glória de Deus. Eu e você precisamos, e é o Espírito Santo, irmãos, que trabalha no nosso coração e nos traz esse entendimento do quanto eu e você precisamos de Cristo. Continuando. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. É isso que Deus quer fazer. É esse encontro diário que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. A vida em Cristo, ela não é por um período, ela não é apenas em um momento. A vida em Cristo, ela é diária. Por isso, a mensagem serve para aqueles que já caminham com Deus, como aqueles que ainda não tomaram uma decisão em Cristo. Todos nós precisamos do Senhor diariamente.
porque está em nós aquilo que chamamos de pecado original. Aquele pecado original herdado, a raça humana herda de Adão e Eva desde o Jardim do Éden, onde só o sangue de Jesus pode nos redimir do pecado. A regeneração foi conquistada no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em nossa fraqueza ou em nossas limitações, o próprio Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Em nossa fraqueza ou limitações, o Espírito Santo intercede por você, meu irmão. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Pausa. Irmãos, nem orar você sabe, nem orar eu sei. É o Espírito Santo que nos ajuda. Não sabemos nem nos aproximar de Deus. Olha, mas palavras bonitas, né? Persuasivas. Olha, se você for estudar o fariseísmo, os fariseus, eles iam para a praça pública e eles levantavam suas mãos e oravam em alta voz. Porém, eles não atraíam a atenção de Deus, porque o objetivo deles era atrair a atenção das pessoas. Deixa eu chamar a sua atenção. Se preocupe em atrair a presença de Deus para a sua vida. Se motive em atrair a presença de Deus para a sua vida. Entenda isso. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, na minha vida. Busque atrair a presença de Deus. As pessoas são secundárias, mas o nosso relacionamento com Deus precisa ser uma relação primária de importância. Como diz a palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos, como está lá em Marcos capítulo 12. Quando Jesus resumiu os mandamentos, o decálogo, ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com tudo que você é. E o segundo grande mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Se preocupe em atrair a presença de Deus para a sua vida. O Espírito Santo trabalha nas nossas fraquezas para trazer consciência a nós que precisamos de Deus, que precisamos de Jesus. E qual deve ser a nossa reação àquilo que o Espírito Santo está produzindo em nosso coração? Toda ação sugere uma reação. Se o Espírito Santo está agindo em nossa vida, nós precisamos reagir àquilo que o Espírito Santo está promovendo na nossa vida. O Espírito Santo está nos trazendo consciência. Somos pecadores, precisamos da graça, da misericórdia, do pecado. Mas qual é a nossa reação diante da ação do Espírito Santo em nossa vida? Continuando. E aquele que sonda o Espírito nos ajuda em nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que sonda o seu coração, meu irmão. Nós podemos conversar horas e horas. Eu posso conversar com você e você falar comigo muitas coisas, e eu não serei capaz de conhecer o seu coração, porque só o Espírito Santo sonda o nosso coração. Ele sabe como você está hoje. O Espírito Santo entende a sua necessidade hoje. Ele sabe qual é o seu nível emocional.
Ele sabe qual é o seu nível e quais são as crises que você está vivendo. Ele sabe quais são as suas dores, quais são as suas decepções, quais são as suas frustrações. O Espírito Santo sabe quais são as suas angústias. O Espírito Santo, ele sabe exatamente como você está hoje. E é por isso que ele já está falando ao seu coração daquilo que você precisa. E é por isso que ele já está falando ao seu coração, para que você possa reagir à ação do Espírito Santo, respondendo a primeira pergunta que nós fizemos: qual a sua condição como homem diante de Cristo? Uma vez consciente, uma vez que nós entendemos a nossa condição diante de Deus, como pecador, o que nós devemos fazer? Tá bom, pastor, eu já entendi. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor, mas eu me sinto fraco. Parabéns para você. Isso significa que você já começou a ser trabalhado no seu coração. Porque se você se achasse forte, aí que estava o problema. Mas como você se acha fraco, aí o Espírito Santo entra e te fortalece, e te anima, e te encoraja, e te dá uma direção para que a sua história possa ser de fato transformada. Porque muitas pessoas e muitas figuras humanas na história não conseguiram se relacionar com Deus, porque se achavam bons demais. Quantos filósofos, quantas pessoas muito inteligentes não conseguiram efetivamente se relacionar com Deus, porque se acharam bons demais. Eu já falei isso aqui, eu acho que é até recente. Uma vez nós fomos evangelizar, como o evangelismo de ontem. Fui evangelizar uma pessoa. A pessoa olhou para mim. Eu acho que ele quis rir, né? Mas eu fui muito educado. Aí ele não zombou diretamente, mas indiretamente sim. E ele disse: para quem precisa disso? O meu Deus está na minha carteira, é o meu dinheiro. Só que ele estava falando de outro Deus. Ele estava falando do Deus Mamon, que aprisiona, destrói e leva para o inferno. O amor ao dinheiro. E eu não estava falando sobre isso, eu estava falando sobre o Deus que deu a vida a nós. O Deus que deu a vida a nós. Tanto eu recebi do Senhor, quanto ele também. Mas ele rejeitou porque ele confiou na sua condição financeira. Meu Deus fez assim mesmo, bateu no bolso, é o meu dinheiro. Às vezes nós estamos diante daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Você precisa se render aos pés da cruz. Mas o nosso coração está endurecido. Mas uma vez que eu e você estamos conscientes da nossa condição, o que fazer? Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo de número 13 tem a resposta. Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 13. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aquele que nele crê não será envergonhado. Mas faltou uma vírgula aí, não? Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Não importa a sua condição hoje, não importa o seu pecado hoje, não importa se é rico, se é pobre, se é bonito ou se não é, todos são bonitos. Não importa a sua condição, Jesus tem salvação e eternidade para você. Jesus tem uma nova história para você. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo.
Eu estou falando do Senhor da vida, que se deu na cruz do Calvário, o sangue da redenção derramado. É o Senhor falando ao nosso coração, é o Espírito Santo preparando a nossa vida. Sabe por quê? Se eu quero e desejo que a minha família seja transformada pelo Espírito Santo, eu preciso colocar a minha vida em primeiro lugar. Espírito Santo, transforma a minha vida. E eu tenho certeza que através da sua vida, as pessoas à sua volta serão transformadas. Muitas das vezes estamos caminhando, os nossos resultados sempre os mesmos, as nossas atitudes sempre as mesmas. O que eu e você precisamos fazer, meu irmão? Para crescer na graça, no conhecimento de Deus, na fé. Quantas refeições nós fazemos por dia? Estou abrindo um parênteses aqui, não está no sermão, mas quantas refeições você faz por dia quando você não está de jejum? Quem faz 4 refeições por dia, levanta a mão. Quem faz 5 refeições, levanta a mão. Quem faz 6, estou até preocupado aí, 6? Quem faz 2? Tem gente que está na dieta, né? 2. Você bebe água todo dia? Você come o alimento sólido, a proteína todo dia? Você está alimentando bem o seu físico, mas o que você tem feito para alimentar o seu espiritual? Porque a Bíblia vai dizer que você é corpo, alma e espírito. Para aqueles que não creem na tricotomia, você é corpo, alma e espírito. Dicotomia, te recomendo a tricotomia, mas fique à vontade para crer no que você achar melhor. Isso não interfere na tua salvação. Mas você precisa alimentar aquilo que é espiritual. E como alimentar aquilo que é espiritual? Pastor, eu me sinto fraco para buscar a Deus, eu me sinto sem condição, eu me sinto pecador. É para nós mesmos buscar a Deus, é para nós que nos sentimos assim. É para nós que estamos caminhando com Deus, mas estamos angustiados. É para nós que já estamos na igreja, mas estamos fragilizados por alguma coisa, estamos desanimados por algum motivo, estamos paralisados. Quantos de nós estamos paralisados ministerialmente, espiritualmente? Nós até vamos à igreja, mas estamos congelados, não crescemos. Quantas refeições você faz por dia? Toda vez que você for se alimentar, você vai lembrar do que eu estou dizendo isso para você. Vai ficar gravado. Quando você for tomar aquele cafezinho, comer aquela bolachinha, o pastor falou que eu preciso alimentar o meu espírito também. Oração, palavra. A internet tem sido uma ferramenta extraordinária para que você possa edificar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Selecione aquilo que está adentrando a sua mente. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, deixa eu chamar a sua atenção, não é a válvula cardíaca não. O coração é a nossa mente. O coração é aquilo que vai para a nossa mente. Quando a Bíblia fala de entranhas, é a nossa mente, é o nosso interior, é aquilo que está ficando registrado no nosso pensamento, na nossa vida. Por isso, meu amado irmão, concluindo nesta noite, qual a resposta que você tem para o Senhor? Qual é a sua condição diante de Cristo? O que precisa acontecer hoje? O Espírito Santo está falando ao seu coração? Essa é uma ação do Espírito Santo. E qual é a tua reação? Seja você crente, seja você ainda indeciso, qual é a sua reação diante daquilo que o Espírito Santo de Deus está promovendo em nosso meio? Fica de pé em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesse momento. Há um doce espírito neste ambiente.
Há um mover espiritual. Esse ambiente foi preparado para você chegar aqui. Há um povo que intercede, que ora. Este ambiente foi preparado para que você chegasse aqui e pudesse se aperceber do quanto Deus te ama, do quanto Deus está disponível para mudar a nossa história, a minha história, a sua história, do quanto o Espírito Santo de Deus está disponível para promover em nós mudanças. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche teus olhos, meu irmão. Feche meus olhos. O que está te paralisando, desanimando? O que está te impedindo de acertar a sua vida espiritual com Deus? Todos nós precisamos de Deus. E o Espírito Santo está trazendo consciência do quanto eu preciso de Deus, do quanto você precisa de Deus. É bem verdade, meu irmão, que nesta noite eu sou o primeiro a me colocar no altar do Senhor, porque eu preciso do Espírito Santo de Deus direcionando a minha vida. Se você, como eu, tem se apercebido dessa necessidade, se você, como eu, consegue entender que mesmo na nossa fraqueza o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis a nosso favor, eu quero te convidar que esta noite seja um divisor de águas na sua vida. O altar está aberto para você sair do seu lugar e colocar a sua vida no altar do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, entregando a sua família ao Senhor, entregando tudo ao Senhor. O altar do Senhor está aberto para que eu e você possamos dizer: vem Espírito Santo transformar a minha vida. Vem Espírito Santo trazer paz e alegria à minha vida. Ele está aqui, meu irmão. Você crê nisso? Você consegue sentir a doce presença do Espírito Santo? Eu quero te convidar, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você e quero orar com você, porque assim como você, eu também preciso. Assim como você, eu também preciso chegar diante do Senhor esta noite. Assim como você, eu também preciso dizer: venha Espírito Santo sobre a minha vida, venha gerar algo novo no meu coração. Eu vou pedir aos irmãos, os pastores, que cheguem no altar e abracem os irmãos, a liderança, abrace os irmãos que estão chegando nesse altar. Nós cremos, irmãos, em um tempo onde o reino de Deus está convocando, onde o inferno está sendo esvaziado, onde o reino de Deus está transformando, onde a palavra do Senhor está sendo revelada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio em um tempo onde o Senhor está gerando em nosso coração o desejo de adorar em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor no Evangelho de João. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero orar por você esta noite. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Se você está clamando pela sua família, por aquilo que o Espírito Santo possa promover na sua família, coloque a sua família no altar do Senhor esta noite. Apresente a sua família no altar do Senhor. Eu creio, o Senhor está fazendo algo em nosso meio. O Senhor está gerando vida neste lugar. A vida que o Senhor está gerando é vida abundante. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus tem vida, e vida em abundância, sobre a minha vida, sobre a sua vida. O cenário pode ser difícil, as lutas são reais, os problemas são reais, mas Jesus está aqui, mas o Espírito Santo está aqui, está dizendo: eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te animo, eu te encorajo, eu estou no controle, e a sua história eu é que transformo. É o Espírito Santo de Deus, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, é o doce Espírito. Sinta o doce Espírito sobre a sua vida. Sinta o doce Espírito sobre a sua vida. Sinta a alegria do